hoje, o nosso convidado é um jogador que, a princípio, ele começou jogando na lateral esquerda. E usava sempre a velocidade para ir no fundo. E, com o tempo, ele passou para a volância. E ali é o coração do time, é onde ele dominava tudo ali, a visão dele multiplicava. E ele fazia tudo isso com talento e com dignidade. Bom dia, aqui é o Hermínio, meu nome, né? Hermínio Pinto Filho, conhecido aí como Bidu no mundo aí do futebol. Nascido em setembro de 1965, 60 anos. E a posição de origem, né? Começamos ali na cabeça de área, lateral, e agora depois de velho voltamos para cabeça de área. Fala pra gente, quando o futebol para você passou a ser mais do que uma brincadeira? Nery, a gente começa sempre com as brincadeiras perto de casa, depois no colégio, né? E do colégio, né, um amigo especial nós temos, que é o Jorge Luiz, ele convidou para jogar lá com o pai dele, lá no União. Ali a gente já criou um vínculo, uma responsabilidade, desde os 13 anos mesmo, já sempre tive essa responsa aí de procurar manter, né, ter um bom preparo físico, coisa e tal. Aí já criei com mais responsabilidade, desde moleque mesmo. E quando você achou que você era diferente dos outros? Você tinha um potencial maior do que os outros? Eu tive a felicidade, rapaz, o pai de Jorge Luiz, né, levou a gente do União pro Bonfim, na categoria de base, né, lá com meus 13 anos já jogava numa categoria acima. Ah, tá. Eu jogava no hoje sub-15, né, com 13 anos. E com 15 anos, eu já passei pro Júnior. Já passamos a jogar no Júnior com 15 anos. E foi uma temporada rápida, de juniores. E com 17 anos, 16 para 17 anos, eu já estava jogando no Amador. Porra. Como surgiu a oportunidade para você jogar na lateral esquerda? Então, Ari, foi nesse período aí de 78, conforme eu falei, né? Nós fomos jogar lá com o pai de Jorge Luiz no União. Na realidade, eu era cabeça de área e achava que era ponta direita. Mas o pai de Jorge Luiz me levou para a posição, né, de lateral, e me descobri ali. E foi uma posição que eu me senti bem à vontade, né? E qual era a sua principal característica na lateral esquerda? Por eu, no início, ter jogado no ataque, né? Lá na origem, né? Então, eu apoiava mais que marcava. Inclusive, muitos falavam que eu marcava até mal. Eu saía muito pro jogo, né? E foi assim que eu, né, continuei jogando, sempre apoiando. Mas você cruzava, tinha um bom cruzamento? E outra coisa, que eu jogava de pé trocado, né? E tá. Eu sou destro, né? Aí eu passei a treinar e até me aperfeiçoei bem com a perna esquerda. Chegou um momento que muita gente pensava até que era canhoto. Eu, desde moleque, treinava muito, né? É mesmo? Ia pro campo, treinava muito. Mas assim, quando você começou na lateral, você tinha facilidade para finalizar, né? Você finalizava bem, fazia gol? Isso, e na base eu andei fazendo uns golzinhos aí. Né? No Amador eu fiz alguns poucos, né? Mas na base eu fiz bastante gol. Fez? Pô, legal. Gol. Beleza. Quem foi seu principal incentivador a jogar na volância? Ari, lá no Bonfim nós tivemos uma felicidade, a gente na época da base, né, de ter uma rapaziada que jogava no Amador e acompanhava muito o nosso juvenil, que hoje é o sub-17. E o Vart, que foi um dos principais laterais esquerda aí de Bagé, né, João, irmão do Beto Pelidinho, do Renê. Então a gente cresceu vendo essas pessoas jogarem, esses jogadores. E eles incentivavam muita gente. O João foi uma referência na cabeça de área. E o Vart foi a referência para o lateral esquerdo. Ah, tá. Entendi. Aceitar mudar de posição da lateral esquerda e voltar, né, para a cabeça de área, foi fácil ou foi difícil? Ari, no início foi meio complicado, porque os técnicos, eu jogava
não queriam, né? Porque a lateral esquerda é sempre uma posição assim, difícil de encontrar Com certeza. jogadores, né? Até hoje. Até hoje a Até seleção brasileira está passando. Até hoje. Aí quer dizer, relutaram bastante, mas depois já chegando aos 30 anos, voltei a jogar na posição de origem. Mas você queria, você gostou de voltar para lá? Gostei, porque foi imposição até minha mesmo. Sim. Eu que queria voltar a jogar. Eu não estava aguentando mais acompanhar os pontinhos que tinha aí, né? Aí foi um período bacana também. Eu joguei na cabeça de área um período até os 38 anos. Já que você falou em pontinha, deixa eu te perguntar outra coisa aqui, uma curiosidade minha. Quem você preferia enfrentar, os rápidos ou os habilidosos? Ari, de primeiro, né, rapaz, jogar no lateral não era mole, né? Pegar os pontinhos aí, os pontos igual você, né? Vai encarar ali o lateral direito para te encarar, é um cara habilidoso, né? Conforme eu já estava na esquerda, tinha uns ponta, né? Por exemplo, o Ares lá de Suruí era um ponta muito habilidoso e forte, fisicamente. Já o Selminha aqui de cima era muito rápido. Muito. E se bobear, era um cara artilheiro, né? Não era burro não, hein? Inteligente. E muito inteligente, né? Então tinha esses pontos. Se a gente for falar aqui, são números, né? E eu tinha muita dificuldade com o ponta habilidoso. Ele parava a bola e chamava para... Agora, quando era rápido, por eu sempre também me dedicar à parte física, tinha mais facilidade de marcar. Entendi. Quando você mudou, você saiu da lateral e foi para a volância, o que você achou enxergando o jogo? Como você... Ari, o meio de campo, né, eles falam, eu também vejo como o coração do time, né? É ali que passa o jogo, né? E o jogo geralmente começa, o time cai de trás com a bola, ali no cabeça de área, né? Sim. E graças a Deus eu sempre fui muito tranquilo, né? E eu tive essa facilidade também, por jogar também do lado de grandes jogadores, né? Eu tive esse privilégio de, desde moleque, né, jogar no meio de grandes jogadores. Então a gente tinha tranquilidade para jogar. Naquela época tinha muitos jogadores bons, né? Que serviam de referência pra gente, né, cara? Então, e a gente cresceu jogando com essa referência. Com essas referências, exatamente. É verdade. Em qual dessas duas posições a torcida gostava mais de você? E em qual delas você também gostava de jogar? Conforme eu falei contigo, a cabeça de área era a posição preferida. Mas depois que eu passei a jogar na lateral, foi a posição que eu tive mais oportunidade, né? Conforme eu já falei também, com 16 anos, o presidente do Magiense me chamou para jogar no lugar do meu ídolo lá. Ele já estava parando de jogar, e foi a posição que eu me adaptei e joguei praticamente o período todo que eu joguei futebol em Magé, né? Então, isso quer dizer que o seu auge foi na lateral esquerda? A lateral, as pessoas me viam como lateral. Depois de velho aí, jogando as peladas, mas é melhor na cabeça de área. Entendi. Mas quando você foi para a cabeça de área, você já foi mais cascudo, então você já era mais cerebral, já via mais as coisas, né? Com certeza. Você foi na hora certa do meio. Então. Foi, já estava com uns 30 anos, quando eu voltei a jogar na cabeça de área, já estava bem maduro, né? Entendi. E na lateral, realmente, tive a oportunidade, né? Chegamos a jogar até na seleção imagiense, né? Oportunidade também lá no Olaria também, né? Foi uma posição que eu acho que marcou, né? Assim, para algumas pessoas, né? Você lembra qual o adversário que te deu mais trabalho dentro de campo? Ari, foi brabo. Foi no primeiro ano que eu joguei no Amador, né? Em 83. Tinha meus 16, 17 anos. E foi a final. O Magiense com o Suruí. Inclusive, o terceiro jogo foi aqui, no campo do Grêmio. E foi esse jogo que eu passei mal mesmo, marcando ponta. E o Ronaldinho, faleceu, que Deus tenha, né? Faleceu agora há pouco tempo. Era um pontinho enjoado. O pessoal da antiga aí que vê a reportagem vai lembrar. Eu conheci. O Ronaldinho, rápido, habilidoso. E arisco, filho. E muito arisco. Eu não achei o homem. Não achei o homem. Qual o gol mais marcante na sua carreira? Rapaz, nós jogamos vários jogos bacanas, né? Mas tem um que é especial, que foi contra uma final de um torneio dos campeões que a prefeitura
reunia junto com a Liga e fazia, só de clubes campeões. E a final foi Bonfim e Vila. O primeiro jogo foi 2-2 lá no campo do Bonfim. O jogo decisivo foi aqui, no campo do Vila, né? O Vila saiu na frente, gol de Julinho, quarto zagueiro, né? A falta logo no início do jogo. Juninho zagueiro? Juninho zagueiro canhoto. Uhum. Grande jogador, né? Grande. Aí no início do segundo tempo, o Mudião tocou uma bola pra mim, carregou, tocou. Aí eu carreguei 2 vezes, ele gritou 3 vezes. Na quarta, bate-me do bate. Eu tive a felicidade de acertar bem o chute. A bola foi saindo do cadão, entrou na gaveta. O gol de empate, né, um jogo decisivo, né? Ali nós conseguimos reagir, o Jorge Luiz meteu mais um gol. E sempre ele, né? Sempre ele, Jorge é danado. Todas as finais eu acho que ele fez gol. E o Fubica também fez o terceiro, nós ganhamos um jogo duro que o time do Vila era uma seleção. Era uma seleção magiense. Que massa. A gente tivemos a felicidade de ganhar esse jogo. E marcou, né? Aqui, né? Um gol na final pelo time do coração, né? Com certeza. Ô, rapaz. E campeão. Como marca, como marca. Qual foi o treinador que marcou a sua trajetória? Ari, nós tivemos grandes treinadores, né? Magé, né? Principalmente, que nós jogamos mais, né? No Bonfim, no Magiense. A gente pode citar aí, não desmerecendo os outros, né? Mas o Zico foi um cara importante pra gente, porque ele sempre deu muita moral a quem estava ali com ele, o grupo, né? Entendi. E teve o Sérgio também, o Serginho Bidu, que é até meu irmão. Ele era um cara assim bem esclarecido, que jogou vôlei. Essa parte tática ele também pegava e mostrava bem para a galera nossa, né? E tivemos vários outros, mas esses 2 principalmente foram fundamentais para a nossa essa boleba aí, Magé. Qual foi a primeira camisa que você vestiu? Um time que foi campeão de Magé. O Bonfim foi o primeiro clube, né? O amador. Mas o Magiense foi o primeiro campeonato, em 86. A primeira camisa que você vestiu foi do Bonfim. A primeira foi Bonfim, e amador. Você foi campeão, a primeira vez que você foi campeão foi pelo Magiense. Pelo Magiense, em 86. O presidente, né, saudoso seu César Paim, ele quis renovar o clube, o time. E o time foi praticamente a galera que jogava junto no Júnior, juniores, né, a geração nossa lá. E eu que sempre joguei a categoria acima. Desse grupo eu era o mais novo. E ganhamos essa final, o campo aqui. A final foi até aqui no campo do Grêmio. Ganhamos de 1-0, gol de Jorge Luiz aos 43 minutos. Ganhamos do Mauro Márcio. Esse é o Mauro Márcio, né? Rapaziada boa, Mauro Márcio. Qual o maior aprendizado que o futebol te proporcionou? Ari, com toda a rivalidade que tinha o futebol, tem, né? Faz parte também ter a rivalidade. Com certeza. Eu nunca fui desleal, marcador desleal, sempre procurei jogar viril mais na bola. Mas às vezes teve uns probleminha dentro de campo, um com o outro. Não carrego isso no coração. Tenho amizade com todos. Todos que eu joguei contra, do lado tem amizade, graças a Deus. Todos os bairros aí do distrito aí da cidade, onde a gente chega, a gente tem amizade, né? Então eu vejo a amizade que está acima de tudo, né? O futebol proporciona isso, né, pra gente, né? É hoje, né? É por isso que você se tornou lenda, cara. Por isso que você se tornou lenda, porque Nós, né? todos os lendas são assim, deixa esse legado de lealdade e as pessoas te veem e te conhecem até hoje, entendeu? E detalhe, essa época que nós jogávamos, que você jogava, não existia Instagram, não existia rede social, não existia internet, nada. Mas onde você parava, todo mundo sabia quem era você. Verdade, rapaz. Às vezes a gente até hoje, chega, né? A gente fica assim, né? Às vezes que a pessoa que acompanhava o futebol, às vezes a gente não tinha acesso à pessoa, não conhecia. Sim. Mas as pessoas conhecem, né? Conhecem, exatamente. É isso aí. Como era uma partida decisiva para você? Como você fazia, assim, no pré-jogo? Você se concentrava? Com certeza. Ari, eu não me considero assim um grande jogador não, sabe? Eu me vejo, ou me via, né, como muito dedicado. E então eu sempre assim, procurei me preparar a parte física para jogar bola. Então para mim a semana de jogo
mais os jogos assim, especiais, jogos decisivos, era a semana toda, não bebia, né? Sim. Não bebia, me preparava bem fisicamente e procurava estar com a cabeça boa, sempre também fui religioso, né? Procurava ir nas missas, né? Na véspera do jogo, ou no dia, na parte da manhã. Então, acredito que me ajudou muito, essa parte psicológica e a parte física, principalmente, né? Eu entendo, veja bem, na época que nós jogávamos, tinha a torcida que via você jogar. Então, a gente nós não éramos profissionais, né? Aqui em Magé. Mas a gente se dedicava como profissional. Porque você tinha que deixar alguma coisa dentro do campo para a torcida ver. Porque a torcida cobrava de você. Então, por isso que você está falando, eu a semana toda não bebia, essas coisas. Isso era de você mesmo. Mas era como se fosse um profissional. Aqui. Com certeza. Entendeu? E o que você está falando faz sentido, é a razão. Eu escutei de um grande jogador de Magé que jogou na seleção magiense também, geração antes da nossa, o Ilcinho Churuí, jogava de meia esquerda. E ele trabalhava com a gente lá em Guapi, na fábrica, Cibrapel, nós passamos a jogar lá também, e ele falava, nós somos jogadores amadores, mas temos que ter cabeça de profissionais. Exatamente. Se dedicar, se cuidar. Então isso foi um legado que a gente procurou trazer, entendeu? Sim. Você interagia dentro do campo? Você conversava, falava o jogo, orientava, ou você ficava mais na sua? Maria, a gente, depois de um tempo no futebol, a gente pega uma certa experiência, né? E a gente procura passar um pouquinho da experiência para os mais novatos, os mais jovens. Né? E conforme a gente também aprendeu lá atrás, né? Com os mais experientes, né? E o Magiense, né? Teve uma época que renovou uma rapaziada, aí veio o Sim, na época o Riva, veio uma rapaziada mais nova jogar, e a gente já era mais cascudo, né? Então a gente tinha que passar um pouquinho e era na orientação mesmo, né? E tudo com respeito, com educação também, né? Que faz parte, né? Qual era o melhor companheiro seu dentro de campo? Na base, rapaz. Na base a gente, né, ali na lateral tinha um pontinha, um amigo nosso que veio do Rio e tornou-se amigo, né? O Ferrinho, o cara jogava igual aquele Júlio César Urigueli que tinha no Flamengo. Cara, a gente ali pelo lado esquerdo do Bonfim, na base, era muito entrosado, entendeu? A torcida ficava toda do lado dele, que ele pegava a bola, era um show à parte ele, né? E depois, mais tarde, a gente jogamos já no Amador. Tivemos o Mudiel, para mim foi fora de série. Crescemos jogando juntos, né? Quando ele subiu para jogar, já jogava. E o Mudiel caiu como uma luva no time do Magiense e o entrosamento com ele era perfeito. O que você fala, eu assino embaixo, porque eu joguei contra o Mudiel e ele arrebentou meu time. E depois eu joguei do lado dele. E eu vi quanto ele era. Quanto ele rendia pro time, né? Demais. E não foi de fazer muito gol, não, na carreira dele. Sim. Mas o que ele produzia pro time, né? Condições físicas, situação de gol, né? O João Luiz agradece muito ele. Com certeza, com certeza. Um momento assim que você pensou em desistir do futebol? Tinha uma certa decepção, né, que acho que todos nós, né, que começamos a jogar criança, depois quando a gente cresce, a gente sonha em jogar profissional, né, e o período que eu passei pelo Olaria, e não tive a oportunidade de jogar, treinava, assinei, foi em 81, no Sub-17. Hoje eu até entendo que a posição da comissão técnica estava me preparando para o outro ano, que eu tinha mais um ano de Sub-17 no caso. Mas na época eu não entendi muito bem. Já jogava aqui, mas já era um amador. Já 2 anos. 2 anos já jogava aqui no amador. Então aí não tem oportunidade de jogar um jogo. E quando eu tive a oportunidade, treinei a semana toda, o lateral tinha sido expulso, lateral titular. Ele, no recreativo, no sábado, o técnico barrou.
Que isso? Botou um quarto zagueiro para jogar. Depois a gente soube da história, uma coisa que me decepcionou muito, que o quarto zagueiro era filho de um empresário que dava o material todo de base da base do clube, do Olaria, entendeu? Ajudava. Aí aquilo ali, eu abandonei o Olaria, fiquei preso durante 2 ou 3 anos, até me atrapalhou para frente também, entendeu? Quando eu fui para o América, eu fui aprovado naquelas peneiras que tinha. Quando eu cheguei para assinar, eu tomei uma bronca do diretor, que eu era registrado, meu Olaria era preso. Não tive essa maldade de quando a gente assina como amador, você é um ano. Por exemplo, você assinou no dia 1º de janeiro, assinou, não jogou mais, você vai ficar até 1º de janeiro do ano seguinte. Sim. Até valer aquilo ali depois. Não pude jogar em Magé. Foi um ano que eu fiquei parado no amador aqui, eu abandonei tudo, né? Uhum. Aí joguei um campeonato a gente fala segunda, né? Uhum. Era o Tiririca lá, o time que era do bairro, me chamaram para jogar. Eu joguei por lá para não ficar parado. Ficar parado, né? Continuar, entendi. Mas você teve, além dessas chances de profissionalizar, você teve mais alguma? Passaram uns anos, né? Aí já estava nos meus 20 e poucos anos. Um amigo lá de Guapiz, Cláudio Adão, não sei se você conhece, jogou futebol, jogou no Olaria também. Aí ele estava indo pro Piraí, o time lá de Barra do Piraí. Aí me chamou. Passamos um períodozinho lá, mas eu não cheguei a profissionalizar, não. Joguei os amistosos, coisa e tal, mas eu já estava decidido, eu não queria saber mais, queria psicologicamente você já estava trabalhar para ajudar a família, tem aqueles casos da gente que é mais simples, né? O que aconteceu com a maioria da gente aqui, dos nossos aqui, por ser de família humilde, né? Então a gente sempre priorizava ajudar a família, né? Isso. Então não dava para... Se tinha esses obstáculos, a gente ia trabalhar para poder ajudar, né? Poder manter o sustento da família. Você representava para a família, para a torcida, eu sei. Mas o que ela representava para você? Rapaz, poxa, a torcida é fundamental, né? E eu sempre tive um bom relacionamento com as torcidas, inclusive até as adversárias. E na lateral ali escutava muita gracinha, né? Os primeiros campos eram todos locados, né? Mesmo pago, os campos estavam todos cheios, as pessoas torciam com vontade pelos clubes, né? Mas que marcou mesmo foi a torcida do Bonfim, cara. A torcida do Bonfim, tinha uma rapaziada lá da Rua da Madeira, eles eram fiéis mesmo ao clube. Eles cresceram com a gente jogando, né? Que é época eles jogavam na base também, alguns. Então cresceram vendo a gente jogando. E o Bonfim foi um clube que talvez tenha mais demorado a ser campeão. Ficou 41 anos sem ser campeão. E em 2000, quando foi campeão, em 1999, que veio a ser, ficou de 58 até 99. 41 anos. Então essa mesma rapaziada que acompanhou a gente ali na base, alguns já cascudo, foi uma emoção muito grande. O Bonfim ser campeão com a gente, né, lá na base. A gente que viu o time ser vice-campeão, a gente chorou, a gente criança, mas crescemos com o clube, é um clube de coração, e nós conseguimos tirar. Eu tô imaginando você ser campeão pelo clube que você ama, né? Demais, né? Demais. Tem coisa melhor, né? Inclusive o goleiro do Grêmio é nosso amigo, secretário Jailton. Gente boa, né, parceiro? Boa. Na época que você jogava bola, tem um jogador no vestiário que sempre faz aquelas gracinhas, que é o mais resenha. E quem era? Rapaz, sempre tem os resenha, né? Isso aí acho que todo grupo tem, né? Pô, rapaz, a gente fala sempre mais do Magiense, do Bonfim, foi os clubes que a gente mais... Sim. Pô, rapaz, tinha o Broinha, cara, o Broa jogando lateral, Magiense, né? Amigo nosso, um grande abraço aí pro Bro. O Bro é resenha pura, gente boa demais, né? E resenha pura, gente boa demais, parceiro. Mudando só um pouquinho, qual o melhor campo que você já jogou? O Grêmio era um espetáculo. O Grêmio era um dos melhores campos do estado, né? Do estado. O melhor campo que nós jogamos por aqui, né? Em Magé, né? O Comari também, que eu estive lá de Teresópolis, faziam a pré-temporada, sempre fazia um amistoso lá
Aí não dá nem para comparar com o Maria, né? O Maria era CBF, né? Sim, com Mas certeza. aqui em Magé, o Grêmio e o esporte também, o campo do esporte também é um... O que na verdade, eu concordo com você. Porque para mim o melhor campo é o do Grêmio. Mas o campo que eu mais gostava de jogar futebol era o do Pau Grande. É por causa do tamanho dele, né? Muito grande. Pra você que era a ponta, né? É, O lateral sofria, né? dava um tapa, eu caí um pouquinho pro meio. Quando eu pegava a bola, dava um tapa lá no fundo e já Já era. era, né? Qual derrota ainda passa pela sua cabeça? Maria, nós jogamos aqui no Grêmio em 87, 1987. O falecido Geraldo Ângelo, que era o presidente, né? Geraldo Ângelo, Deus tenha, né? Ele armou um timaço. Acho que os companheiros já até falaram isso aqui, o Jorge Luiz, o próprio Lismar, né? O seguinte, o time ganhava o jogo com uma facilidade que o time era acima da média, era um time acima da média. Mas, infelizmente, foi um título que foi jogado para cima. Por ele mesmo que armou aquele timaço. Que na semifinal, que a gente jogou contra o Vila, ele colocou um jogador que não poderia colocar, que estava cumprindo, naquela época tinha um estágio profissional para o amador, né? Que era o Gilvão, que quem goleiro. E nós tínhamos grandes goleiros, rapaz. Rogério estava, né? Rogério, o Pará, pô, Pará é tudo, nosso também. Quer dizer, ele abriu mão de botar os nossos goleiros para botar Kikin, que faltava 2 ou 3 dias para acabar o estádio. Ganhamos o jogo de 3-0 e perdemos no tapetão, que o Vila pegou o melhor defensor, juiz, defensor, advogado de clubes profissionais, que era o Valério de Perry. Quer dizer, o Dormar falou isso. Aí perdemos os pontos, né? Temos ganho no campo de 3-0, perdemos no tapetão. Foi uma derrota, um título que o Grêmio não teve, né? Não tem, né? Como volante, você jogava na volante, qual era a sua maior preocupação dentro de campo? A volância, né? Até hoje, né? A principal virtude de um cabeça de área, né? A volância ali, é a marcação, né? A primeira preocupação, né? E geralmente um meia esquerda adversário, né? Os meia, né? Cabe ali a volância, né? Tomar conta, né? Que geralmente são os jogadores que articulam a jogada do adversário, né? E também o cabeça de área, né? Hoje é fundamental o cara também jogar, que além de marcar, tem que saber jogar, né? Que é ali que começa o jogo, né? Com os cabeças de área, né? Então, isso aí a gente tinha até uma certa facilidade, conforme começamos lá atrás, né? Por eu ter a origem de ser atacante, né? Então eu tenho essa facilidade de jogar também, né? Entendi. Você gostava mais de marcar ou gostava de iniciar jogadas? Ari, uma pergunta em duas, né? 2 posições, né, que eu joguei. Como lateral, eu preferia apoiar. O zagueiro sofreu comigo, o zagueiro do meu time, né? Foi embora. Foi embora mesmo. E como cabeça de área, como eu também já estava com meus 30 anos, né? Para cima, né? Eu já procurava resguardar mais para proteger mais a marcação, né? Ajudar mais na marcação na defesa, né? Bidu, olhando para trás, o que você acha que você deixou de legado? Tem uma época aí que hoje não, mas aí a gente estava com um trabalho de base, com os garotos da base, né? Eu fiquei um período bom ajudando lá no Bonfim e no União, né? Junto com o Jorge Luiz. Até o futebol feminino a gente trabalhou um período bom, de uns 10 anos, e na base com os garotos também, e o Jorge Luiz está até hoje, né? Então a gente passou um pouquinho, né, do nosso conhecimento, experiência, e principalmente a parte disciplinar. Essa parte aí que eu procurei deixar mais para os garotos, né? Por tornar aí alguns jogadores aí em Magé, né? Alguns até profissionais também. Sim. Então isso marca um pouquinho a gente, entendeu? Qual conselho você daria para um jogador jovem que quer vencer na carreira de jogador de futebol? Dedicação, né?
O futebol exige muita parte física, né? E o jogador mais hoje em dia, né? Mais hoje, né? A parte técnica o cara tem, né? Já nasce com dom, né? Deus dá. Mas a parte física a pessoa tem que se cuidar, tem que abdicar de muita coisa, né? Para se tornar profissional e ser dedicado ao máximo, ao extremo. E não desistir, né? Exatamente. O Cafu, né? Eu escuto muita entrevista de Cafu. Ele fala que passou por 23 peneiras. Quer dizer, o Cafu, depois de 23 peneiras, né, na base, coisa e tal, foi o profissional que foi. Sim. E levantou uma taça campeão do mundo, né? Como capitão da seleção brasileira. Sem dúvida. Então, a dedicação e essa parte, se cuidar, a parte atlética, física, né? E persistir, né? Bidu, muito obrigado pela sua história, pela sua experiência. Nosso canal ficou mais rico com isso. Muito obrigado por tudo, tá? Pô, Ari, a gente que agradece aí, né? Você tá fazendo essa entrevista aí com a rapaziada da antiga, né? E aqui em Magé nós, infelizmente, não temos essas entrevistas, nunca tivemos, as redes sociais também, hoje que funciona, né? E isso resgata um pouquinho o futebol, né? Nosso aqui em Magé, né? E só agradecer a você por essa moral aí. Esse é o legado que você deixa, por ser uma lenda. As pessoas não podem esquecer de você, não podem esquecer da gente, né? Dos lendas da bola. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, fica com Deus, é um bom domingo para todos nós. Valeu.